Clique no compartilhar, copie o link, cola o link nos grupos de WhatsApp. Dê essa moral pra gente. Só pra gente poder entender a situação do Atlético real para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. A projeção da UFMG é que o Atlético tem 24,3% de chance de chegar na Libertadores. Tem que se pensar na Libertadores. E aí, coloca-se o número de 61 pontos que o Atlético teria que atingir. O Atlético fez 27 pontos no primeiro turno. Seriam mais 34 pontos no segundo turno. Então, imagina-se aí mais 11 vitórias e um empate. E o Atlético joga 10 jogos em casa e joga 9 fora. Em casa, o Atlético enfrenta Santos, Botafogo, Cuiabá, Curitiba, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio e São Paulo. Fora de casa, Vasco, Atlético Paranaense, Inter, Palmeiras, Bragantino, América, Corinthians, Flamengo e Bahia. Analisando friamente isso aqui, é muito provável, se a gente imaginar do potencial que esse time tem, do Atlético conseguir fazer o dever de casa e conseguir ir para a Libertadores. A grande questão é, qual time do Atlético que vai entrar em campo nesse segundo turno? Porque o Atlético é um time que tem altos e baixos, é um time que ainda não tem uma regularidade. O Filipão consegue emplacar aí uma sequência de duas vitórias seguidas. Isso é importante. E se a gente for analisar também esses jogos do Atlético, vai ter por 2 vezes só, o Atlético vai jogar duas vezes em casa seguida. Então vai ser tudo praticamente no segundo turno, um jogo fora, um jogo dentro, um jogo fora, um jogo dentro. Praticamente vai ser assim o segundo turno. Então o Atlético vai ter que arrumar aí, o Filipão, um padrão de jogo para que ele busque não só resultado em casa, mas fora também. Ele vai ter que começar a pontuar dos dois lados e recuperar o que perdeu no primeiro turno em casa, como por exemplo o jogo contra o Vasco, no próximo domingo no Rio de Janeiro. Isso já vira uma obrigação. Agora, potencial esse time tem? Tem. Jogadores qualificados para isso tem? Tem. O que se espera é que um fator novo, como foi dito pelo Dalmar, aconteça. Esse fator pode ser os jogos na Arena MRV? Sim, porque o Atlético deixou a desejar no primeiro turno jogando em casa. O Atlético, para ser toda a fórmula para um time ser campeão no Brasileiro, o Cuca já falava isso, é você fazer o dever de casa, ganha um jogo em casa e empata fora. O Atlético, em vários momentos, tropeçou dentro da sua casa. O fator Arena MRV pode ser preponderante? Pode ser sim. Assim como a utilização melhor de alguns jogadores que estão esquecidos no Atlético. E aí eu vou citar 2 jogadores. O Alisson, que só fez 3 jogos dos 12 do Filipão, e o Rubens, que só fez 2 jogos dos 12 do Filipão. Lembrando que o Rubens, de 35 jogos do Cudê, ele fez 25. Ou seja, era hiper aproveitado pelo Cudê. E, de repente, com o Filipão, ele não é aproveitado mais. E o Alisson, que surge como uma grande promessa, o Filipão começa a colocá-lo e, de repente, para de colocar. De repente, não pode ser aí, com uma mudança de alguns jogadores que não estão sendo tão aproveitados, a oportunidade dessa volta por cima no segundo turno? Bom, eu acredito que o desempenho melhor do primeiro. Eu acredito que o Atlético pode ter um desempenho melhor no segundo do que teve no primeiro, mas isso vai depender muito do que esse time está disposto a fazer. Te assusta e te chama atenção, ô Cleiton, esses números, por exemplo, do